por aqui o Ney Maidana. Hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro. E a gente vai fazer uma avaliação dessa temporada de 2023 com o presidente da Chapecoense, Ney Maidana. Também sobre esse fim de mandato, né? O Ney Maidana que vai deixar o clube aí, não vai permanecer na diretoria. O golaço esse segundo tempo é para restaurante e pizzaria Doncini, loja Camisa 10, JBW Construções, Brasão, Rio Branco, Boa Visão Imóveis, Toso Alimentos e também o Feirão de Gigantes, que começou neste fim de semana. Você vai trocar de carro ou comprar o seu primeiro veículo com condições nunca vistas, R$ 299 nas primeiras 12 parcelas ou a primeira para 150 dias para veículos acima de 2021. Oferta exclusiva para o Feirão de Gigantes, mais de 2.000 opções para você escolher. Comprando seu veículo, você ganha um passeio panorâmico de helicóptero, vai para o Feirão de Gigantes, sexta e sábado, e também no domingo vai trocar de carro com o pessoal aí do Feirão de Gigantes. Ney Maidana, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Golaço, para fazer essa avaliação da temporada. Seja bem-vindo. Boa noite, boa tarde, né? Porque estamos no... né? Tá na penumbra. E quase não tá chovendo, né? Então hoje resolveu chover um pouquinho. Primeiramente agradecer o convite de vocês. Quero parabenizar todos vocês, né? Agora terminando o ano, né? Mas eu tenho um carinho especial pelo profissionalismo de todos vocês que durante esses 2 anos estiveram à frente, né? Cobrindo a Chapecoense. E vocês têm meu respeito e a minha admiração pela forma que conduziram, né, todo esse tempo aí, né, independente de críticas que fazem parte do processo, né, mas eu tenho que parabenizar pela forma que vocês conduziram, né. Eu particularmente a questão das críticas, eu acho que elas, até me alongando um pouquinho na conversa, que elas não resolvem, porque quem deveria geralmente ouvir as críticas, eles não ouvem, né. Ouvem só o torcedor, que daí se revolta mais ainda. Mas faz parte, né? O futebol é assim. Então eu vou continuar sempre admirando o trabalho de vocês e acompanhando, né? Agora que a gente vai estar um pouquinho mais tranquilo. Fora né, dessa nova gestão aí, até por opção, né? Que deixar bem claro aí que, né, muitas vezes me pediram se o pessoal acabou... não me convidando, é muito pelo contrário, né? O pessoal me convidou e insistiu, mas foi uma decisão minha, né? E de optar por não fazer parte. Não só o pessoal da atual agora, como o que provavelmente gostaria também de, que acabou não acontecendo a formação da chapa, mas também fui procurado. E para os dois eu falei que realmente né, era o momento de eu dar uma saída aí e cuidar um pouquinho das minhas coisas agora, dos meus negócios lá, que é meio pequeno, então a gente tem que também olhar um pouco para si mesmo, né? Ô Ney, agora que você vai estar com mais tempo, você pode passar lá no restaurante Pizzaria Doncini, que de segunda a domingo tem não apenas o rodízio de pizzas, mas também tem um delicioso rodízio de carnes, buffet de saladas, pratos quentes, massas, risotos e acompanhamentos. Rodízio de pizza com rodízio de carne todos os dias no Doncini. Convide sua família, convide seus amigos aí para saborear o melhor. Restaurante Pizzaria Doncini, na Nereu Ramos, 3328-6633. Ney, por que essa decisão de não permanecer na diretoria e de recusar esses convites? Aí você falou que dos seus negócios, né? Claro que esse é o motivo, mas o que mais assim que fez o Ney voltar para as arquibancadas, né? Ou seguir nas arquibancadas, mas sem contribuir nesse momento dentro do clube? Coincidentemente, o nosso amigo Adriano me ligou hoje. Então, olha aí. Na realidade, assim, quando eu assumi, eu sempre procuro me dedicar ao máximo, né? Todos os dias. O Renan aí é testemunha. Eu ia, para mim, a Chapecoense era meu trabalho. Eu ia lá para o CT, eu acompanhava, procurava resolver, ajudar, cobrar, fazer o que era possível para as coisas andar da forma que nós gostaríamos. Então eu acho que quando você assume alguma coisa, a dedicação ela tem que ser total, porque o futebol ele exige isso. Então para você fazer meia boca não adianta, não resolve. E um pouco até uma cobrança da família, da minha esposa, né,
da minha mãe, que sempre me incentivou muito, mas nesse momento até ela, né, viu que esses 2 últimos anos foram muito difíceis, né? Nada do que eu não imaginava, porque quando eu assumi eu sempre deixei claro ao torcedor que ia ser 2 anos para permanecer com muita dificuldade, né? Logicamente o torcedor ele sempre cria uma outra expectativa. E eu, sinceramente, para vocês, em 2 anos eu envelheci 10, né? Então, eu acho que, né, eu fiz a minha parte e essas pessoas que estão hoje no comando do clube são todos novos, né? Dentro da direção. Então, eles, né, com certeza fizeram um trabalho, a maioria deles já estava, fizeram um trabalho excepcional, né? À frente do clube. Né? Eu falo que a Chapecoense ela era um clube que estava na iminência de fechar as portas, ficar sem divisão, né? Provavelmente iria lá nascer um outro clube com outro nome para, né, para começar tudo de novo. Então hoje a Chapecoense ela está numa Série B, que era o que a gente, né, planejou, e também a questão financeira está organizada, né? Hoje, né, com certeza nasceu um novo clube, né? A Chapecoense hoje renasceu agora nesse ano que passou, né? Nesse ano 2022 e no ano 2023. Então ela renasceu realmente graças a essas pessoas que se dedicaram, assim como eu, muitas delas, né? Não vou citar, pode citar todos os nomes, né? Que era o Alex, o Jaime, o Paulo, a Adriana, o Augusto, aí tinha o doutor Marcelo. Primeiro Marcelo. Né? Primeiro Marcelo, tinha o doutor que era o presidente de honra, o doutor Delcio, que foi peça fundamental no elo com a Unimed. Com a Unimed, o Diego também. Então, a dedicação dessas pessoas, eu particularmente, né, tenho muitos anos de clube, eu nunca tinha visto na história da Chapecoense as pessoas se dedicarem quase que em tempo integral para o clube. Né? Então, é mérito de todos eles, realmente a Chapecoense ter vencido essa etapa de permanecer e principalmente de conseguir, né, se manter viva, de portas abertas, e a partir de agora sim, né, já tem um orçamento melhor esse ano, eu acredito que dá para melhorar no futebol, porque para o torcedor entender, a grande dificuldade foi o orçamento, porque o orçamento era muito baixo, né? Eu sei que o torcedor ele não quer saber do orçamento, ele diz o seguinte, bola na rede, né? Ele diz o seguinte, não, gás faz que nem os outros, contrato, depois a gente vê o que. Nós não podíamos fazer isso, porque você tinha uma RJ, se tu atrasasse 1 centavo daquilo que foi principalmente combinado a partir da gestão, você fecharia as portas do clube. Então tinha que ter aquela, né, esse rigor. O rigor tinha que ser feito dessa forma. Era arriscado, como foi, mas, né, graças ao trabalho de todos. E também o homem lá de cima, né, que sempre está olhando por nós, a gente conseguiu cumprir os objetivos. Loja Camisa 10, uma loja dedicada a produtos esportivos com qualidade e os melhores preços. Roupas, calçados e acessórios e marcas como Nike, Adidas, Umbro, Fila e Oxen. Camisa 10, a loja de quem pratica esportes no bairro Refap, Avenida Senador Atílio Fontana, Rangel. Vamos lá. Primeiro, pode ir, Fernandinho. Eu quero fazer uma retrospectiva aqui com o Ney. Só um minutinho, Fernando, eu esqueci o Luiz Peluzou também, que é o nosso jurídico, né? Que é os que mais trabalham. A Chapecoense, antigamente, ela era marketing e futebol. Hoje ela começa diferente. Era futebol e marketing, né? Hoje ela começa, né, pelo jurídico e futebol. Então, né, foi uma pessoa que ficou à frente também do projeto aí. Antes de qualquer pergunta, também te parabenizar, Ney. Da mesma forma que tu presta esse reconhecimento ao trabalho da equipe, a gente também quer reconhecer em teu nome a essa rede de voluntários, né, que a Chapecoense teve, né, pessoas que se dedicaram da maneira que você se dedicou ao longo de toda a história da Chapecoense. Ney, vocês assumem o clube numa situação muito complicada, a qual você descreveu, né? Inclusive eu vi hoje acho que uma apresentação, o primeiro técnico da era do Ney era o Felipe... Felipe Conceição. Felipe Conceição. Ele estava sendo apresentado no Uberlândia hoje, né? E vamos lá. Numa situação extremamente adversa, complicada, né? Você apresenta o técnico, era o Carlos Eike, né? O executivo. Sim, Carlos Eike Batista. 5 jogadores ali, Marcelo Freitas, que foi importante, Thiago Real,
o Marcelo Santos, o zagueiro Reginaldo, enfim. Você tem uma situação, uma verdadeira força-tarefa naquele momento. Se passam 2 anos, hoje a Chapecoense tem uma permanência, né, desenhada para a Série B de 2024, né, anunciou recentemente a renovação do Marcinho, um contrato de 2 anos, que era uma coisa totalmente impensada, né, lá no início da gestão, e a possibilidade de fazer um planejamento mais adequado, o que o futebol exige, minimamente o que o futebol exige, mas naquele momento de força-tarefa, né, não se conseguia pensar nisso, né. Passa um filme do tamanho da montanha que vocês pegaram, ao momento a oportunidade que a Chapecoense tem agora de se planejar. Fernando, com certeza. Eu sempre falava só maluco mesmo para assumir aquela situação, até porque envolve uma série de situações, né? Eu cheguei um final de tarde em casa e tinha um feixe de uns 10 envelopes, daí Receita Federal, né? Falei, pô, mas Receita Federal? Não tenho nada com a Receita Federal, né? Eu abri o envelope. Um passe que tal os débitos 16 mil, mas no meu nome, no meu CPF. Passe que tal os débitos, tal 16 mil e não sei o que. Eu digo, pô, mas será? O que aconteceu, né? Eu não... Fui abrindo. Quando eu abri o terceiro, era 2 milhões 138, acho que era. Aí eu já percebi que não era, porque não tinha condições nenhuma, né? Isso aí eu vou levar talvez com 30 anos de Maidana Esportes eu vou conseguir faturar os 2 milhões e não sei quanto ligo, né? Então, né, já liguei pro Luiz, digo, Luiz, dá uma olhada aí, o que aconteceu. Na tua casa? Não, lá em casa, lá no meu endereço, lá no meu CPF. Aí o Luiz falou, não, já olhei, já fui intimado pela Polícia Federal. Primeira vez que fui lá na Polícia Federal, já fui intimado para ir lá prestar esclarecimento. Então fui junto com as advogadas, realmente era as dívidas do clube, né, dívidas principalmente trabalhistas, né, então para você ver como que era a situação. A questão da chegada, primeiro você tem aqueles remanescentes daqui, onde que era um desespero total. Dos guris foram atrás de mim, ó, pelo amor de Deus, me libera, né, deixa eu ir embora, né, e aí tu tem que entrar numa conversa, na parte mental do jogador, dizer, ó, não, vai ser diferente, né, nós vamos reorganizar o clube, né, o que nós vamos combinar aqui, então tu tem todo esse processo, aí você, muito vagarosamente, você vai convencendo esses atletas a permanecer. Foi o caso do Perotti, Roney, Fernando, né? O Fernando estava voltando de empréstimo. Lima. Então você conseguiu, né, ao menos no primeiro momento, convencer esses atletas a permanecer e também convencer aos outros vir. Porque o que acontece? Quando você liga para um atleta, esse atleta automaticamente ele já vai falar com alguém que estava aqui. Aí esse que estava aqui já vai falar, não, aqui tá 7 meses nós não recebemos, estava atrasado, acho que era 7 meses. Então já fica complicado, muitas pessoas, muitos atletas vieram pela credibilidade que eu tinha com eles, porque os outros eram novos no clube, né? O Alex, o pessoal eram mais novos no futebol. Eu já tinha uma vida, né? Uma vivência, e então eu sempre fui muito... transparente o período que eu fiquei no clube com todos, né? Então você tem essa vantagem. Com o torcedor também, eu encontrei muitos torcedores logo que a gente colocou os nomes lá, dizendo, não, agora eu vou voltar a ser sócio, Então nós recuperamos a credibilidade nesse sentido, porque eu acredito que tinha 2 mil e poucos sócios, hoje ele tem mais de 6 mil. É pouco, mas você veja bem, melhorou muito, né? O torcedor, eu sempre agradeço a todo momento, torcedor, pela confiança, né, pela credibilidade que a gente adquiriu junto a ele para que ele voltasse no clube. E eu já deixo para ele um recado aqui, que não desista do clube, que ele não desista de ser sócio, né? Nós que estamos passando por ali somos passageiros, nós vamos passar. A Chapecoense, ela vai ser eterna, então para que ele olhe para o clube, né, não olhe para mim, né, não olhe para nenhuma pessoa e continue buscando ser sócio, buscando ajudar, porque nós só vamos conseguir ver a Chapecoense novamente jogando uma Série A ou uma competição sul-americana se nós tivermos ali 12 mil sócios, 13 mil sócios, 14 mil sócios. É exemplo do Criciúma, né?
E eu acho, né, opinião minha, que se nós tivéssemos no decorrer dessa competição aquele público que a gente teve no último jogo, muitos jogos nós teríamos vencido pela pressão do torcedor. Na marra. Porque faz uma diferença. Pra gente que tá lá dentro, principalmente para mim, pro atleta, faz uma diferença. O bafo na nuca ali é do ladinho. E o jogador, se ele tá, vamos dizer assim, cansado, se ele tá desistindo, se tem 12, 13 mil pessoas ali, você tira um fôlego, você tira um gás e você faz a diferença durante o jogo. Então, Fernando, concluindo, esse momento, o momento inicial realmente era desesperador, entendeu? Desespero. Era um desespero. E aí algumas torcidas me procuraram, né, para mim. Eu sempre atendia todo mundo com muita educação e muito respeito. E eu sempre falava para eles, né, gente, não sonhe. O nosso sonho é permanecer na Série B. Vai ser 2 anos de muita dificuldade, porque eu particularmente não tenho muita informação jurídica, mas eu sabia que, pelas informações do Alex, das pessoas que trabalham na área, que o negócio ia ser lento, né? E aí tu tem que convencer o torcedor para ele não sonhar muito alto, porque o trabalho ia ser como formiguinha, né? Evoluindo com o passar do tempo. Mas o torcedor, a partir do momento que a bola rolou, meu amigo, tu ganhou a primeira, nós tivemos uma sequência de vitórias, 3 vitórias. eu acho. 3 vitórias e depois 3 derrotas. O torcedor derrotas. já acha que já vai ser campeão estadual. Tudo voltou ao normal. Depois tudo voltou ao normal. 6 horas e 19 minutos, a gente está recebendo o Ney Maidana, presidente da Chapecoense, até o fim, até metade de dezembro agora, né? Vai seguir nesse mandato. Está encerrando. Já está acabando. JBW Construções, você quer um lar ideal? O condomínio residencial Bela Città é a resposta. Com 2 torres, sacada com churrasqueira, elevador e apenas 4 pavimentos, além de condições facilitadas com financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida e parcelas diretas com a construtora em até 42 vezes, com a primeira só em fevereiro de 2024, mais um lançamento com a qualidade da JBW Construções. Saiba mais em @JBW Chapecó. Você falou sobre os envelopes, né, e me veio na cabeça certo dia que a gente estava lá no CT, se demos um bom dia, você falou, não é um bom dia porque eu tô com minhas contas bloqueadas. Ah, sim. E aí eu perguntei o motivo, era um aluguel de, sei lá, 2, 3 mil de um goleiro que passou pela Chapecoense há muitos anos, e aí aquilo que ficou atrasado estava bloqueado. Não, e tá bloqueado ainda, né? As duas contas que eu tenho no banco estão bloqueadas porque na época eu assinei de avalista, né? 2017, eu acho que foi. E aí o cidadão foi embora e não pagou lá, não foi lá fazer o acordo e tal. E aí uma confusão que entrou outro lá, que também tem culpa. Não dá para citar nomes aqui, porque senão vai ficar ruim o negócio. Mas tu olha pra minha conta lá, as 2 continhas bloqueadas, bloqueio judicial. Eu falei, não faltava mais nada, mas... Então a gente realmente, né, passa algumas situações desagradáveis, mas não deixa de dar o sangue, porque a Chapecoense ela é diferente, né? Eu sempre falo que ela é diferente de qualquer clube que tenha no Brasil e fora daqui, né? E uma coisa que eu até vou usar o espaço de vocês para deixar muito claro, porque não daqui, né? Mas tem muitas pessoas dentro da imprensa que às vezes cometem alguns equívocos, algumas faltas, isso aí acaba incomodando. A nossa gestão aqui, ela sempre foi compartilhada, né? Não é de hoje. Eu estou na Chapecoense desde o final de 2006. E desde esse período, nunca o presidente impôs qualquer coisa. Nós estamos hoje aqui sentados em 5. Se 3 de vocês votou de uma forma e eu e você de outra, os 3 vai ser da forma que os 3 votaram. Então a nossa gestão era assim, as outras gestões foram assim, sempre foi definida dessa forma. Eu posso citar exemplos. Tem treinadores que eu não demitiria naquele momento, tem treinadores que eu não traria, entendeu? E Ney, você esteve mais no lado da maioria ou no lado da minoria nesses 2 anos à frente do clube? Isso aí não era uma regra. Muitas vezes nós vencíamos, né? Outras vezes
né? Eu particularmente era voto vencido, né? Então sempre respeitei muito isso, porque eu acho que você não pode bater no peito em algumas coisas sozinho, quando você, a unanimidade, sempre falo que a unanimidade é burra, né? Mas eu prefiro sempre acreditar que é onde você tem 4, 5 pessoas e você é o único a pensar diferente, que elas estejam certas, né? Então eu sempre respeitei isso. E eu acho que é dessa forma que a gestão caminhou, terminou, né, com muita dificuldade, mas cumpriu seu objetivo, que se talvez fizesse de forma diferente, não daria certo. Qual era a garantia também da minha convicção em não tirar alguém ou não trazer alguém daria certo também, entendeu? Então eu particularmente sou assim. No tempo do Sandro era assim, o Sandro não impunha nada, era dessa forma, era sentado, conversado, né? Quando as decisões eram mais importantes, reunia-se mais gente, né? Algum tempo atrás. Hoje existe, né? Antigamente era diferente a formação, né? Hoje já existe 7 pessoas ali, né? Que são aqueles cargos diretos. Então, se você, a maioria das coisas define-se ali, mas muitas coisas hoje ainda passam pelo conselho, né? Vai pedir para o conselho a liberação ou a decisão final para ver o que o conselho define. Então, acho que é dessa forma que as coisas têm que caminhar no clube para que você erre o menos possível. Aproveite o dia P Brasão, tudo em 2 vezes no cartão ou cheques para 22 de janeiro e 22 de fevereiro. É no Brasão, aproveite a farinha de trigo Primor 5 quilos, só R$ 12,99. Coxa e sobrecoxa dorsal, R$ 5,99 o quilo. Detergente em pó brilhante, 2,2 quilos, só R$ 19,99. Chuleta da paleta ou bananinha Eurofrig, só R$ 26,99 o quilo. E tem a cerveja Antártica 350 ml por R$ 2,79. Aprecie com moderação, mais variedade com qualidade, tem que ter Brasão. Ney, algum arrependimento nesses 2 anos aí de coisas que você fez e se arrependeu, ou que você deixou de fazer e que acha que deveria ter feito? Olha, no decorrer de uma gestão, principalmente na pressão que foi, você sempre vai cometer alguns erros, né? Mas eu não diria arrependimento. Talvez se você pudesse voltar um pouco para trás, você faria um pouco diferente, né? Mesmo não te dando a garantia, como eu acabei de falar, que daria certo. Mas logicamente que às vezes se você pudesse voltar no tempo, nem vou citar, vamos dizer, assuntos ou nomes, mas talvez você faria diferente, entendeu? Depois que passa, às vezes você, talvez se tivesse feito dessa forma, as coisas, né, ficariam melhores. Mas assim, num geral, assim, eu acho que nós conseguimos, né, de forma unida ali. Às vezes em quando tem alguns, né, é normal dentro de uma gestão, são várias pessoas, às vezes você briga consigo, né, mesmo, né? Eu acredito que um pouco até pelo meu perfil, assim, a gente conseguiu levar, né, a gestão de forma, né, equilibrada até no final. Então, porque se você coloca, às vezes você tem 3, 4 pessoas com um temperamento igual, com um posicionamento igual, acaba não terminando, né? Então eu acho que nós conseguimos, né, fazer o que a gente objetivou lá atrás e deu certo, né? Logicamente que eu não gostaria de sofrer até o último minuto, né, Rafael? Porque basicamente... Mas você reforçou que ia ser, né? Eu tinha uma convicção comigo, né, que ia ser no último minuto. E a Adriana dizia que nós ia sobreviver por 1 ponto, né? Então, isso ela me falou lá para trás, né? Então, ela até... profetizou de maneira até no ponto correto. Então, eu acho que, né, fica um aprendizado de muita coisa para nós, né? O futebol, ele te ensina todos os dias, né? Eu aprendi muita coisa, mas eu sei que eu não sei nem a metade do que precisa, né? Até numa das conversas com o treinador, né, me despedindo, eu falei: eu não fui ex-atleta, né? Joguei 4, 5 anos na categoria de base, mas não profissionalizei. Não conheço nenhum clube, só conheço esse, mas esse eu conheço muito bem. Então, né, a gente fica com
com a tranquilidade de ter cumprido o dever, né? E resta só o agradecimento a todos que colaboraram, que nos ajudaram a chegar, a deixar no que nós tínhamos planejado, né? Principalmente também a gente não pode esquecer dos patrocinadores. Sim. Né? Que eu acredito que a camisa da Chapecoense hoje na Série B, ela é uma das camisas que mais tem investimento, né? Eu particularmente não sei dos outros, né? Mas eu sei que, né? E a comunidade, né? é basicamente só da nossa comunidade, né? Uhum. E todos acreditaram muito em nós, né? Nas pessoas que estavam lá no momento e mantiveram até esses 2 anos, e acredito que agora também vão renovar para a sequência. Ney, você tem uma máxima que ao final de uma partida, seja ela boa ou ruim, faz a oração, e se tem que falar alguma coisa, deixa para falar no outro dia, né? Porque a gente, com a vivência, mesmo que com a pouca vivência que eu tenho no futebol, de bastidor, enfim, eu percebo que tudo que for falado na hora quente, você espera uma reação e de repente pode ser tudo ao contrário. Mas em determinado momento, você rompeu essa sua máxima, você confrontou essa sua máxima quando, né, ao final do jogo contra o CRB. O CRB, você, né, inclusive, você utiliza um tom tranquilo, sereno, mas naquele momento, numa entrevista pro Rangel, pro professor Tadeu Costa, até o tom estava diferente. O que fez? Era água batendo ali no pescoço que fez você, de repente, passar por cima de algo que você sempre falou e sempre acreditou? Ou era necessário, naquele momento, fazer algo, optar por uma exceção com o objetivo de que você tivesse resultado depois de uma fala com mais energia? Bom, Fernando, na realidade, aquela fala eu já tinha tido ela algumas vezes, mas interna, né? Nunca eu externei, né? Ali tu verbalizou. Aquele dia, aquela noite, até lá fora eu fui um pouco mais suave, mais sereno, porque internamente eu fui um pouco pior, um pouco mais pesado, porque me incomodou muito a postura naquele jogo. E aí aquilo foi uma coisa que me incomodou, porque eu sempre falo com o atleta que não tem problema, faz parte do futebol a derrota. Isso a gente já viu várias vezes, muitas vezes por merecimento e muitas vezes porque o dia era ruim, né? Aquele dia, particularmente, me incomodou demais aquele jogo. E transbordou. E aí eu entrei dentro do vestiário, né? Como eu falei, fui até simpático lá fora, né? Conversando com o pessoal que estava lá. E eu tenho respeito, mesmo assim, mesmo eu tendo usado palavras duras naquele momento, eu tenho respeito de todos os atletas que saíram daqui, porque todos eles também sabiam que eles não fizeram ou mereciam ouvir determinadas palavras naquele momento, né? Logicamente que às vezes você não pode generalizar, mas você não pode, né? Também não pode, dentro de um grupo de atletas, você começar a apontar, porque se você apontar o que está ruim, você terminou de acabar. Então você tem que mesmo meio que generalizar o negócio para ver se aquele que deixou a desejar naquele momento, que faltou empenho, que faltou luta, para que ele faça uma reflexão e no próximo jogo ele consiga apresentar o que ele deixou de fazer lá. O Rangel relatou que depois daquele episódio, quero saber se tem uma conexão ou não, né? Nós tivemos algumas cobranças mais incisivas entre os atletas, lá no CT. Você acha que de repente aquela cobrança conseguiu mexer com alguns elementos que pareciam que a coisa estava meio adormecida, ou são situações, são contextos diferentes, né? Que aquilo lá aconteceu ao natural, ou não estaria vinculado àquele momento daquela cobrança mais forte? Não, são atletas porque muitos atletas, eles têm uma indignação de uma forma muito maior, outros menor. Eu sempre defendi esses atletas, tanto é que o torcedor hoje, quantos eles pedem para renovar aí? Entendeu? Por quê? Eu, por tudo que eu acompanhei desse grupo, ele é um grupo, tecnicamente, um bom grupo. Apenas tem muitos jogadores que não poderiam jogar junto.
por perfil, entendeu? Por perfil, por jogador que eu sempre, muitas vezes eu citei para eles a vitória e a derrota estavam uma do lado da outra. E ela não pode ser assim, ela tem que ser muito diferente, tem que ser uma de um lado e outra do outro. Mas todos esses atletas, a maioria deles são bons atletas tecnicamente, mas faltava um pouco mais de, sei lá, de indignação muitas vezes. E esse momento, como tu falou, tem aquele atleta que se indigna mais, e aquele é o que vai cobrar, né? E aconteceu, realmente aconteceu já naquele dia, depois aconteceu novamente. E se nós formos analisarmos, depois desse jogo, a gente já não fez mais, né, nenhum jogo ruim, né, entendeu? Então, né, você depende dos atletas, a atitude tem que ser tomada por eles, daqueles que realmente se indignam mais e daqueles que tem um perfil assim um pouco mais de pouca indignação, de tanto faz como tanto fez, né? Mas eu acho que naquele momento é uma situação que realmente era o que tinha para fazer, né? Nós precisava procurar alguma situação para que os atletas realmente entendessem o momento que... E realmente você realmente queria rescindir com algum jogador ali ou foi um... Eu chamei o Claudinei e falei, Claudinei, eu não citei os nomes, mas eu tinha na minha cabeça quem eu gostaria daquele momento que tirasse do grupo e terminasse com aqueles realmente que estariam afim, né? Mas eu respeito muito o treinador, porque trabalha o dia a dia, ele tem. E naquele momento ele pediu para mim para que a gente, né, que ele gostaria que deixasse daquela forma, que ele ia conversar com alguns atletas que realmente gostaria de terminar com o grupo daquela forma. Então eu respeito muito o treinador. E algum deu a volta por cima desses jogadores que estavam na tua mente naquele momento? Deram a volta por cima no sentido de ajudar depois nos jogos finais? Olha, sinceramente, muito pouco, entendeu? Muito pouco assim, mas talvez o treinador tenha razão, porque no ponto de vista dele, ele segurando os caras junto, os companheiros junto, né? O companheiro talvez ia prejudicar os que queriam. É difícil, né? O ser humano, né? Você tem um grupo grande, você tem ideias diferentes, você tem religiões diferentes. Então eu procuro muito respeitar a pessoa que ela está no convívio diário, né? É por isso que eu sempre citava nosso amigo aqui. Se eu fui 7 vezes por semana no CT, ele estava 7 vezes lá no CT fazendo a cobertura. Então a informação sempre vai sair correta. E o treinador, ele sempre vai ter a condição de saber qual é o momento exato para tomar alguma atitude, né? De afastar, de contratar ou entendeu? Então eu respeito isso do treinador, porque senão vira bagunça, né? Por isso que eu sempre falo, porque o presidente, ele pode ter as suas atitudes, né? Ele pode determinar determinadas coisas, mas eu acho que ele tem que ouvir as pessoas, principalmente aquelas que estão no dia a dia. 24 minutos faltando para 7 horas da noite e a gente está ouvindo o presidente Ney Maidana, presidente da Chapecoense. Rio Branco Seguros de Automóvel, Residenciais de Vida, Empresarial e Transportes. Representa as maiores e melhores seguradoras do país, gerando solidez e confiança nas operações. Também tem opções com planos de consórcio e financiamento. Faça uma visita na rua Condá 390E ou ligue 3361-5609 Rio Branco S.A. Você seguro em todos os momentos. E tem também a Boa Visão Imóveis, que tem uma oportunidade única. Lançamento do empreendimento Minha Casa Minha Vida da construtora JBW. Entrada e parcelamento em até 42 vezes. A primeira parcela só para fevereiro de 2024. Não perca essa oportunidade. As informações estão no Instagram, @Boa Visão Imóveis, ou você pode ligar no 49-3025-7011. Um grande abraço pro Valmir, pro Ronaldo, pessoal da Boa Visão Imóveis. Rangel. Vamos lá, Ney. Teoricamente,
termina a gestão, né, quando vai ter a aclamação da nova chapa no dia 11, então na próxima semana. Esse é aquele famoso momento de transição. Você, de alguma forma, participa de alguma renovação contratual? Como é que está o dia a dia da sua gestão para a gestão Alex Passo, que vai começar oficialmente na próxima semana? Não, eu particularmente, né, eu acho que eu só estou cumprindo o protocolo agora, né? Eu vou lá no clube diariamente, mas eu não participo do novo montagem de elenco, né? Não participei de nada, porque eu acho que também fica inviável, né? Eu acho que as pessoas que estão à frente, né, tem que ir pela ideia, né, pelo que eles imaginam, né? E então eu respeito muito isso, né? Mas sempre me deixei à disposição, né? Eventualmente, se precisar conversar com alguém pelo tempo que a gente tem no clube, né? Conhecemos muitos atletas, né? Muitos, né, dirigentes, então a gente sempre se deixou à disposição para que qualquer ajuda, diríamos assim, a gente consiga fazer, porque nós, né, sempre estamos defendendo a instituição, independente, estando nela ou como dirigente ou fora dela como torcedor. Sim, e é um final de um ciclo, né? Você comentou desde 2006 dentro do clube, pode ser que no futuro volte, mas nesses 2 últimos anos, quais são os principais pontos que você acredita que a sua gestão que chega ao fim vai deixar de legado para a Chapecoense, porque isso que é o mais importante, né, quando se fecha um ciclo? A gente nunca diga nunca, né? Mas a minha ideia agora é realmente, né, eu acho que foram muito tempo, né? Foi 2006 até 2010, a gente ficou 6 meses fora, inclusive eu, o Sandro e o Jandir, né? E o Sandro é o maior vencedor. Nós ficamos de maio a novembro fora do clube, né? Então, aí voltamos novamente, então ficamos eu fiquei particularmente até final de 2018, né? Mas já ocupando, né, mais restringido, porque tive, né, um problema em 2017, mas cumpri a minha função até o final de 2018, né, que tinha contato direto com os atletas. Fiquei fora então de 2018 a final de 2021 e agora encerrando o ciclo agora final de 2023. O legado que fica é o aprendizado, né? Que a gente, como eu falei, tu aprende no futebol todos os dias, tu nunca vai saber o suficiente, tu nunca vai acertar sempre. Você no futebol, no orçamento limitado que nós tivemos a vida toda, você vai cometer mais erros quase do que acertos, diríamos assim, porque é normal, né? É fácil você acertar onde que você pode escolher, né? Aqui muitas vezes você é escolhido porque você depende, né? O valor que tu tem sempre disponível para contratar, ele é sempre menor, né, do que os outros. E mesmo o orçamento não determinando colocação, mas vocês podem buscar quais os times da Série B que terminaram com dificuldade. Pode pegar os orçamentos e aí você olha se não são os primeiros, os últimos, os que mais menores, tinham pouco dinheiro são os que mais brigaram para não cair. E os que brigaram para não subir, os que brigaram para subir são os maiores, com exceção do Sport, que realmente, né, não quis subir. Mas brigou para subir, né? Mas o Sport acho que nos últimos... Brigou para não subir. Né? Brigou para não subir. Então é assim, né? Então a gente, né, fica com, como tu falou, é o aprendizado, né? E eu acho que deixei muito, né, para os meus companheiros, né, a forma que você muitas vezes tem que, né, com muita paciência, com muita calma, né, porque quando você tem mais 6 pessoas do seu lado, você saber ouvir elas, né, não determinar, porque aí a probabilidade da gestão dar certo, ela é muito maior. A imposição, ela tem uma grande probabilidade de não terminar ou de dar errado. Agora na Todos Alimentos você encontra os produtos Casa KM, uma linha completa de produtos para toda a família, soluções para o dia a dia, para os cuidados com sua casa e também com as suas roupas. Conheça os produtos Casa KM com distribuição exclusiva para nossa região da Todos Alimentos.
Produtos da nossa casa para sua casa. Faça o seu pedido no site tosolimentos.com.br ou pelo telefone 3321-1000, Fernando Matos. Evitando comparações que eu sei que você na condição de presidente é difícil, de repente fique transpareça que de repente você possa fazer alguma comparação, mas eu quero separar nesse sentido porque eu gostaria que você fizesse uma avaliação do trabalho do Claudinei, né? O Claudinei utilizou elementos que ele utilizou em 2018, quando salvou a equipe no rebaixamento de Série A do Campeonato Brasileiro, aonde o quadro de adversidade, apesar de você ter um elenco mais qualificado, o grau de dificuldade era muito maior, né? O Claudinei utilizou esses elementos. Eu queria que você fizesse uma análise, porque o Florão trouxe uma informação esses dias, dos 40 pontos somados pela Chapecoense, Claudinei somou 21. Ou seja, mais de 50%. Em 17 jogos, né? Menos jogos do que os pares. Teve um diferencial aí com relação à forma como buscou os pontos. Gostaria que você avaliasse o trabalho do Claudinei, que inclusive é o treinador, né, da Chapecoense para 2024. Eu acho que o Claudinei ele tem um perfil assim de liderança, de fazer o, né, por isso que eu respeitei ele naquele momento em que eu tomava uma decisão diferente de gestão, né, que é de agrupar, isso aí faz muita diferença no futebol, né? O futebol hoje ele precisa muito desse tipo de comandante, né? Tem um trabalho de campo com o auxiliar dele, o Zanella, que é um trabalho muito bom, né? E tem uma leitura de jogo que muitas vezes a gente discorda, né? Mas isso faz parte, né? O torcedor também discorda. Mas os méritos dele estão aí, né? É como tu falou nos números, né? Veio numa situação bem complicada, né? Eu não sei quantas rodadas, mas nós passamos muito tempo na zona da degola, né? Uhum. O Chapecoense chegou a se acostumar com essa situação, né? Quando tinha oportunidade, não cumpríamos a nossa parte. Então eu particularmente, né? É um treinador assim que eu acho que chegou no momento certo, né? Pelo perfil dele, né? Eu acho que não poderia ser uma pessoa diferente naquele momento para assumir, porque naquela hora precisava realmente um treinador com boa gestão do grupo, porque aí o teu grupo, muitos deles, né, psicologicamente estão com muita dificuldade, e aí o treinador tem que fazer a diferença, porque nós conseguimos virar a pontuação nos últimos 2 jogos em casa, porque nós tínhamos mais ponto fora do que em casa. Nós tínhamos, acho que 17 fora e 16 em casa, né? Sim. Então você veja bem, aqui é totalmente, nunca aconteceu isso aqui, né? E foi nos últimos 2 anos dessa forma, né? Então a intranquilidade o fator casa tornou-se uma situação intranquila, né? O nosso time sempre dentro de casa ele tinha muita dificuldade. Eu acho que aí ele também conseguiu, né, fazer com que a gente tivesse um pouco mais de calma e conseguiu os pontos necessários, e eu acredito que foi muito pelo perfil dele. Ney, você esteve no seu segundo mandato como presidente da Chapecoense. O primeiro foi em 2010, um momento também muito difícil. 2009, 2010, né? Que a Chapecoense acabou, inclusive teve um rebaixamento no estadual, né? E nesse ano, nesses últimos 2 anos também de maneira muito difícil. Teve 2017 que você assumiu como vice-presidente de futebol, acabou deixando de atuar tão ativamente no cargo naquela ocasião. Você ficou, Ney, em algum momento preocupado? Você temeu
por um rebaixamento para a Série C e de ficar marcado o Ney Maidana como uma pessoa que não conseguiu fazer a Chapecoense se manter nos lugares onde estava, porque 2010 também foi um ano muito difícil, né? E a Chapecoense não caiu na Série B para a Série B do estadual porque o Ibirama desistiu da competição naquela ocasião. Mas você ficou com medo em algum momento pela sua pessoa e também pela sua família de ficar com essa marca? Pô, o presidente Ney Maidana foi lá e a Chapecoense caiu. Vamos começar lá do início, como tu citou. Eu assumi o clube em 2 vezes quando ninguém quis, né? Coincidentemente, o clube com muita dívida e quando não quem quis foi que no início de 2009. Então, 2009, né, muita gente até atribui ao Sandro todos os acessos, né? E até fazendo deixando o torcedor que é mais novo, que não sabe. 2009 nós assumimos o clube. Na época era eu, o Jandir, o Chico, o seu Ivatoso, acho que o Scal e tal. Era 3 ou 4, né? Então a gente assumiu o clube sem calendário, né? Então nós conseguimos no 2009 do êxito o vice-campeonato do estadual, a vaga para a Série D, e no mesmo ano nós subimos para C. Então, mantivemos aquele... Foi o primeiro ano de Série D, né, da história. Foi o primeiro ano de Série D e nós conseguimos a Série C. Então, a partir de 2010 nós já tínhamos calendário, né? Então começamos o 2010 com basicamente o mesmo time, né? Fazendo algumas mudanças, né? Trazendo alguns jogadores, né, com qualidade técnica até superior. Éramos apontados como, né, prováveis futuros finalistas do campeonato. Infelizmente não encaixou, o time não conseguiu jogar aí, não conseguiu, que até tem umas histórias aí que só para livro que dá para contar, né, que aconteceu em 2010, a gente tem coisas que a gente não pode externar. E aí, como tu falou, nós acabamos não sendo rebaixados devido à desistência do Ibirama. Então nós acabamos terminando a competição em 8º, o Ibirama em 10º, e eu acho que foi o Juventus em 9º, né? Se eu não estou enganado, foi isso. E aí então novamente em 2021 uma outra situação também de quando ninguém quis assumir, novamente de dívidas. Agora, respondendo a tua pergunta, realmente fica, né? Porque mesmo você chegando numa situação como estava o clube, você fica com aquela, não querendo ser você, né, o responsável pelo time cair de série, né, você ser rebaixado. Então realmente era um meu sonho que eu tinha, que eu sempre queria cumprir junto ao torcedor e à família, aos meus amigos que me apoiaram muito, a vocês da imprensa, porque eu, sinceramente, falando para vocês, uma ou duas pessoas, vamos citar assim, que da imprensa que realmente atrapalharam bastante ou, né, foram deselegantes muitas vezes, né, agindo de forma até meia, vamos dizer assim, covarde, mas a maioria sempre apoiando, sempre procurando te incentivar e tal, e o torcedor da mesma forma, né? Se você ouvia aquele, vamos dizer, bunda mole escrevendo na rede social, te enchendo o saco, mas tem aquele outro que ao mesmo tempo vai lá, te bate nas costas, aquele vinha muitas vezes pessoalmente falar contigo. Então isso dava sempre força para que você, né, você perdia um jogo, a pressão vinha, você à noite, você tinha uma noite difícil, mas no outro dia você acordava e ia lá procurar resolver, fazer as coisas para que saísse da situação. E quis, né, o destino que nós realmente no último momento, no último instante, né, até por merecimento, acho, por tudo que o torcedor fez, a imprensa nossa, a direção, os patrocinadores e a diretoria, que nunca deixou de acreditar mesmo, né, até por merecimento, porque não é que o outro desmereceu ou, né, o outro clube que caiu, mas, né, a gente procurou fazer tudo da forma certa, correta, sem, né, tentando ajudar sempre, né, os outros, né. A questão da RJ, né, que nós nem comentamos, né, porque muita gente ficou muito chateado porque perdeu, deixou de ganhar. Vamos colocar, deixou de ganhar. Para nós, na situação que nós
pegamos o clube, eu acho que eles ainda foram contemplados com algum valor, porque realmente eles não iriam receber nada. O clube fecharia as portas, falência, sem dúvida nenhuma, fecharia as portas, não é demagogia, ia fechar as portas. Então, eu acho que essas pessoas, mesmo não sendo de forma que eles gostariam, mas eles ainda conseguiram. E eu acredito que o clube, ele conseguindo... Né, foi um mecanismo legal que a Chapecoense encontrou. Exatamente, a única forma, não tinha outra forma. E o clube, eu tenho a certeza que tem muita coisa para frente ainda. Eu acho que o clube, até hoje, só ele foi considerado o grande vilão da história. E ele é a vítima. Né? Tem muita gente que fica chateado quando diz que o clube é a vítima. Ele foi vítima tanto quanto todos. Né? E eu acho que vai chegar um momento que ele também vai ter a sua indenização, porque ele perdeu todo o seu patrimônio, que eram os atletas e os diretores. E ele também vai ter condições de ajudar talvez aquelas famílias que mais necessitadas, que a gente sabe que tem muitas famílias ainda que precisam, para que elas realmente tenham um conforto melhor, porque a gente sabe que nada substitui uma vida, né? Então você tem que procurar outras formas para ajudar quem realmente foi prejudicado. Ney, para a gente fechar todas, Ney Maidana, presidente da Chapecoense, nos atendendo aqui nesse fechamento de mandato como presidente da Chape, você conviveu com os dirigentes que vão assumir o clube, né? Boa parte deles estavam na gestão agora, certamente conhece também os demais diretores. Qual que é a tua perspectiva de futuro aí para os próximos 2 anos da Chapecoense? É ruim falar de fora, né? Porque você não está lá dentro, mas qual que é a tua percepção, tanto para a diretoria, nessas primeiras movimentações do futebol e também olhando para o futuro do clube? Olha, administrativamente essas pessoas têm uma capacidade impressionante de conduzir o clube. A gente sabe que separa-se, né, administrativa e a parte desportiva. Né? Eu acredito que eles estão tendo, né, as atitudes de profissionalização do futebol, que eu acho isso muito importante. Eu acho que o futebol tem que passar por isso. Logicamente que passa muito por uma situação, vocês mesmos estão percebendo que o mercado inflacionou demais. Tem clube de Série C pagando o dobro de clube de Série B. É difícil. Então o que eu desejo a eles realmente é muita calma, muita tranquilidade, né? Que eles tenham muita paciência. O futebol requer isso, né? Nos momentos de turbulência, porque o futebol você passa mais administrando crise do que comemorando, principalmente os clubes como nós do interior, onde existe um orçamento menor, como a gente sempre bate. Então que eles tenham, né, essa tranquilidade para que o clube realmente, né, consiga passar. Passou já a etapa mais difícil, né, mais preocupante, né? Agora o sol já está nascendo, o horizonte, né, lá no horizonte, então que eles realmente tenham a tranquilidade para que o clube volte a ter aquele modelo de gestão que sempre foi exemplo para todos, né? Tanto dentro quanto fora de campo. Ney Maidana, presidente da Chapecoense, até o próximo dia 11 de dezembro. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Golaço, por nos atender, pela última vez como presidente da Chape aqui, e sucesso aí na sua vida, né, Ney? Tenho certeza que a gente vai se encontrar lá pelas arquibancadas da Arena. Com certeza. Eu que agradeço o espaço, né? Até fui convidado, mas eu acho que se eu não fosse convidado, eu iria me convidar para vir aqui, né? Para agradecer. Antes de eu me convidar, o Fernando acabou me ligando, né? Para agradecer, né, a vocês, né? Como a imprensa todas, né? Vocês como representante delas também. Deixar um recado para o torcedor, para que o que eu falei no início aqui, que ele não desista do clube, procure o clube, associe-se. Né? O meu sonho é ver 12, 13, 14 mil torcedores. Aí eu tenho certeza que o caminho é bem mais curto para você voltar a elite do futebol brasileiro. Para que ele confie, acredite nas pessoas que estão procurando fazer com que o clube fique grande novamente. Grande que eu digo é disputando competições, né? Porque ele já é grande. Então, não desistam, né? Voltem para o clube. Quem já é sócio vai lá e só renova
a matrícula, a associação, e quem não for, procure agora em janeiro, né? Vamos fazer um time forte, vamos ter uma torcida forte, porque se a arena estiver lotada, nós podemos ser tecnicamente inferiores, mas aqui muitas poucas equipes vão conseguir vencer na Arena Condá. Nem Maidana. E ontem ele foi anfitrião, né, de um jogo, Dudu. Verdade. E conseguiu ver tanto você quanto eu em campo. Tu acha, Infelizmente, né? Tu acha que a gente fica aqui no microfone ou a gente tem chance de cair no vídeo alguma hora? Olha, eu criei uma expectativa maior. Aí eu achei que eu dentro do campo ontem, vou até fazer uma autoanálise, eu achei que até fui melhor que vocês. Então, eu acho que vocês estão gigante aqui atrás do microfone aqui. E eu acho que eu vou também ser gigante lá vendendo tênis, porque aqui eu também eu acho que não ia ter muito sucesso não, né? Talvez um comentário, algumas coisas, eu acho que até, mas já não tem como é que é, uma dicção, né? Muito boa aí, eu acho que, né, o cara para ser, né, comentarista, locutor, eu acho que ele tem que ter uma imposição maior, né? Mas eu agradeço a vocês aí realmente, né? A brincadeira foi boa. Foi legal. Eu acho que carece, né? O clube não pode esquecer disso, né? Não foi feito só com vocês, foi feito com os funcionários. Né? Ontem todos os patrocinadores, representando os patrocinadores estavam lá, né? Eu acho que agora vai ter acho que no ano foi feito por sócio, acho que tem que fazer por sócio novamente. Sim, legal demais. A Arena, ela tem uma magia. Sim. E eu acho que se não dá para colocar todos lá dentro, mas ao menos os representantes de cada pedacinho aí. 2 para 7, a gente vai agora com o nosso Leonardo Baran, direto